Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Wellington e a gente está iniciando mais uma aula da parte de tópicos de matemática elementar. Hoje é a nossa aula 14, onde a gente vai fazer o estudo da função logarítmica. Inicialmente, a gente vai começar relembrando o conceito, ou se você preferir, a definição de logaritmo. Bem, logaritmo a gente define como sendo log de um número na base A. Então aqui a gente vai ter um número, isso aqui é a chamada base, e quando eu calculo log de B na base A, a gente determina esse x. Esse x a gente pode entender da seguinte maneira, como sendo um expoente. É o expoente que colocado exatamente aqui em cima dessa base nos fornece o B. Então A elevado a x, você pega o A, eleva a esse x aqui vai ser o expoente, e ele vai me dar o B. Então, quando a gente olha para essa definição de logaritmo e a gente compara com isso, a gente percebe que o logaritmo e a exponencial são funções inversas, tudo bem? Mas calcular o logaritmo é calcular um expoente, tudo bem? Bem, dessa maneira a gente lê, a leitura que a gente faz disso daqui é log, então dizemos que o x, que é isso que a gente está calculando, esse x é o log de b na base A. Essa é a tradução ou leitura dessa definição. A partir disso, a gente pode, então, olhar com mais cuidado para essa definição. Então, partindo dessa definição, que o log de b na base A é o número x, a gente vai perceber que tanto esse A quanto esse B são números reais, o A e o B são números reais, positivos, sendo que esse B tem que ser obrigatoriamente diferente de 1. Essa é a condição para a gente conseguir definir o logaritmo de um número. Outra coisa importante é que esse A é a base do logaritmo, isso aqui é a base, o B é o chamado logaritmando, e, portanto, o x é o logaritmo que a gente está querendo calcular. Então, calcular o log de b na base A é a gente determinar esse x. Alguns exemplos de aplicação disso, só para a gente formalizar bem essa definição, está aqui. Quanto dá o log de 16 na base 2? Então, log de 16 na base 2 é 4. Por quê? Porque se a gente pegar esse 4 e colocarmos aqui em cima, 2 elevado a 4 dá 16. Um outro exemplo, log de 27 na base 3 é 3. Por quê? Porque se a gente pegar o 3 e colocar aqui em cima desse 3, que é a base, vai ficar 3 ao cubo dá 27. Então perceba que o 4 colocado aqui em cima me dá esse 16. Eu pego esse 3, coloco aqui em cima do 3, fica 3 ao cubo, vai dar esse 27. Então percebi que tanto o 4 quanto o 3 são expoentes, que colocados aqui em cima dessa base me dá esse número aqui. Outro exemplo, log de 100 na base 10, dá 2. Por quê? Se a gente pegar o 2 e colocar aqui em cima, 10 ao quadrado dá 100. Mais um exemplo, a gente vai ver a partir das próximas situações que isso daqui, esses exemplos que nós fizemos, eles sempre são úteis para a gente lembrar a definição. Tudo bem? Bem, a partir disso a gente tem algumas propriedades do logaritmo. Então, algumas propriedades particulares que são decorrência dessa definição. A primeira propriedade é que o log de um número na base sendo esse mesmo número, então o log de um número nessa mesma base desse número dá sempre 1. Exemplo disso é o log de 10 na base 10, que vai dar 1. Por quê? Porque se eu pegar esse 1 e colocar aqui em cima, 10 a primeira dá o próprio 10. Uma propriedade 2 é que o log de 1 em qualquer base é sempre zero. Então, log de 1 em qualquer base é sempre zero. Por quê? Porque se a gente pegar aqui como exemplo log de 1 na base 10, aqui a escolha foi a base 10. Por que dá sempre zero? Porque se eu pegar esse zero e colocar aqui em cima, fica 10 elevado a zero, que dá 1. Então, log de 1 em qualquer base é sempre zero. Tanto isso quanto isso aqui são duas propriedades que são decorrência dessa definição. Tudo bem? E lembrando que quando eu pego aqui a base 10, esse logaritmo na base 10 é o chamado logaritmo decimal. Tudo bem? Que não necessariamente precisa aparecer esse 10. Quando não tiver aqui o log mencionado a base, que a gente está considerando que a base é 10. Tá? Mais algumas propriedades do logaritmo. Então aqui as três propriedades iniciais são bastante importantes e muito úteis. O log de um produto vira o log da soma. Então se eu pego o log de B vezes C, é o log de B mais o log de C nessa base que a gente escolheu. O log de uma divisão vira o log da subtração. Então, log de B dividido por C fica log de B menos o log de C, na base que nós escolhemos. Então, perceba que o produto vira soma e que a divisão vira uma subtração. E se eu tiver aqui o log de uma potência, B elevado a alfa,
Aqui basta derrubar aqui o expoente, o alfa, e isso aqui vai virar um produto. Então, quero uma potência, a gente derruba aqui o expoente, que é o alfa, e eu multiplico pelo que tinha aqui antes, que é o log desse B nessa base. Então, mais uma vez, o produto vira soma, a divisão vira uma subtração, e uma potenciação, ou seja, uma potência vira uma multiplicação. Isso facilitou muito o desenvolvimento dos logaritmos, né? Principalmente na época, né? No auge da astronomia e na época das grandes navegações, onde nós tínhamos cálculos muito complicados que eram facilitados pelos logaritmos. Outra propriedade importante, que é uma propriedade coringa, é a da mudança de base. Então, quando eu tiver o log de um número na base A, se essa base não for interessante, a gente pode escolher uma outra base. Por exemplo, vou chamar uma base C. Então vai ficar o log desse primeiro número, que é o B, na base C, dividido pelo log desse A, que está aqui, ó, nessa mesma base que eu escolhi. Então a base que era A, a gente trocou pela base C, que é uma base que a gente pode escolher aleatoriamente. Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser a base 10, vai ser conforme a nossa necessidade. Mas aí a gente transforma isso numa divisão, com a base aqui sendo igual, e aqui fica o log desse número dividido pelo log desse outro número. Tá? Isso aqui facilita muito em algumas situações, quando você tem uma base que não é interessante para a gente executar o cálculo. Exemplo disso, se eu quiser converter log de 5 na base 3, se eu quiser converter para a base 2, é só a gente escrever log de 2, tanto em cima quanto embaixo, fica depois o log de 5, e aqui esse 3 também vai ser o log de 3 nessa mesma base que eu escolhi. Tudo bem? Então fica uma divisão na mesma base. Se eu quiser converter o log de 7 na base 2 para a base 10, que é a base decimal, então a gente vai escrever log de 7 na base 2, vai ficar log de 10, que vai ficar log de 7 nessa base que a gente escolheu, dividido pelo log de 2 nessa mesma base. A base que eu tenho aqui em cima é a mesma que eu tenho aqui embaixo, ok? Bem, agora a gente vai fazer um exemplo, um exercício de aplicação dessa definição de logaritmo. Então eu quero calcular, nesses 5 exemplos aqui, da letra A até a letra E, a gente quer calcular os logaritmos aí em cada situação usando essas propriedades. Então vamos iniciar aqui pela letra A. Log, eu quero calcular o log de 64 na base 32. Então, bem, como a gente não sabe isso, vamos chamar de x. Esse x é o expoente que é colocado aqui em cima do 32, por isso fica 32 elevado a x, tem que ser igual a 64. Então, interprete sempre o x como sendo o expoente que eu coloco aqui na base. Olhando para isso, isso aqui virou uma equação exponencial, porque o x está no expoente. A gente vai decompor o 32 em fatores primos e o 64 também em fatores primos. Aqui, tanto o 32 dá para deixar na base 2 e o 64 na base 2. O 32 na base 2 é 2 elevado a quinta. Então, eu troquei o 32 por 2 elevado a quinta elevado a x, que já estava aqui. Igual, aqui está o igual, e o 64 é 2 elevado a sexta. Tudo bem? Como aqui a base é a mesma, né, 2 elevado a quinta x, é só multiplicar aqui os expoentes. Então fica 2 elevado a 5x igual a 2 a sexta. Como aqui a base é a mesma, basta igualar os expoentes. Então vai ficar 5x igual a 6. Pega o 5, passa para o outro lado dividindo, para a gente calcular o x. Então 5 estava multiplicando, passa dividindo. Portanto, o x é 6 quintos. E esse x é o logaritmo disso aqui que a gente estava procurando. Então, log de 64 na base 32 é o x, e esse x é 6 quintos. Então, essa aqui é a nossa resposta. Próximo item é a letra B. Na letra B, eu quero calcular o log de 1 sobre 125 na base 25. Então, lembrando que a gente não sabe quanto vale isso. Então, vamos chamar isso aqui de x. Como eu não sei isso aqui, vamos chamar isso aqui de x. Esse x é o expoente que eu coloco aqui em cima do 25. Então, vai ficar 25 elevado a x igual a 1 sobre 125. É sempre igualar a x, né? Você pega o que foi dado, iguala a x, e esse x é o expoente que eu vou colocar aqui na base. Então fica 25 elevado a x igual a 1 sobre 125. Esse 25 a gente vai decompor como 5 ao quadrado. Então 25 é 5 ao quadrado, como aqui já tinha o x, então 5 ao quadrado vai ficar aqui 2x. Igual, aqui está igual. Aqui a gente vai escrever 1 sobre 125, o 125 é 5 ao cubo. Então isso aqui no denominador é 5 ao cubo. Eu passo o 5 ao cubo para cima, fica 5 elevado a menos 3. Tudo bem? Como aqui a base é a mesma, basta igualar os expoentes. Então vai ficar 2x igual a menos 3. O 2 que está multiplicando vai passar dividindo, então vai ficar aqui x igual a menos 3 meios. Ou seja, o log de 1 sobre 125 na base 25 é igual a menos 3 meios. Essa é a resposta que a gente encontrou.
Próximo item, vamos para o item C. O item C eu quero calcular o log da raiz cúbica de 10.000. Então, queremos calcular esse log. Como eu não sei quanto vale esse log, vamos chamar isso aqui de x. E esse x é o expoente que eu coloco aqui na base. Como aqui não tem a base, a gente sabe que a base aqui é 10. Então lembre que quando não aparece aqui a base é 10. É o logaritmo decimal. Tudo bem? Então aqui é 10. Então pego o x, coloco aqui em cima do 10 que não está aparecendo aqui. Tudo bem? Fica 10 elevado a x igual a isso aqui. A raiz cúbica é 10.000. Então aqui vai ficar 10x, copiamos o 10x para cá. O 10.000 a gente vai traduzir como 10 à quarta. Tudo bem? Então 10.000 é a mesma coisa que 10 à quarta. Raiz cúbica desse 10 à quarta. Esse 3, pela propriedade da ratização, a gente pode tirar essa raiz e pegar esse 3 e passar aqui dividindo. Então vai ficar 4 terços. Então tiramos a raiz, pegamos o 3 e jogamos para cá dividindo. Como aqui a base é a mesma, basta igualar os expoentes. Então vai ficar x igual a 4 terços. Então isso aqui é o logaritmo correspondente a isso aqui. Então o log da raiz cúbica de 3, raiz cúbica, né, perdão, de 10.000 na base 10, que a base é 10, é 4 terços. Tudo bem? Mais um item, nosso item agora D, vamos calcular esse logaritmo aqui. Então o log de 9 sobre 49 na base 7 terços, eu não sei quanto vale isso, então vamos chamar de x. Esse x é o expoente que eu coloco aqui nessa base. Então vai ficar 7 terços elevado a x, que tem que ser igual ao que está aqui, que é o logaritmando, 9 sobre 49. Bem, o que a gente vai fazer aqui? A gente tem que fazer essa base ficar igual a essa. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é escrever 49 como 7 ao quadrado e o 9 como 3 ao quadrado. Tudo bem? Então 9 virou 3 ao quadrado, 49 virou 7 ao quadrado, e aqui eu coloquei o quadrado em evidência. O que a gente vai fazer aqui são 7 terços. Aqui está 3 sétimos. Então vamos inverter essa fração. Quando eu inverter essa fração, o expoente que era mais vai virar menos. Aí fica 7 terços elevado a menos 2. Como essa base é igual a essa, basta igualar os expoentes. Então x igual a menos 2. Portanto, o log de 9 sobre 49 nessa base 7 terços é igual a menos 2. Tudo bem? E para finalizar a aplicação dessa definição, vamos calcular esse último item, que é o item E. Então a gente quer saber o log de 0,0001 na base 0,1. Então está aqui. Como eu não sei quanto vale isso, vamos chamar isso aqui de x. Esse x é o expoente que eu coloco aqui em cima. Então vai ficar 0,1 elevado a x. Peguei o x e coloquei aqui em cima. Ficou 0,1 elevado a x igual a isso aqui. Está aqui. O que a gente tem que fazer? Igualar as bases. Então o que é 0,1? 0,1 é 1 décimo. Então eu peguei o 0,1, escrevi na forma de fração. 1 dividido por 10. Tudo isso elevado a x. Igual. E o que seria isso aqui? Isso aqui é a mesma coisa que 1 dividido por 10.000. Então isso daqui, esse número decimal, é 1 dividido por 10.000. 1 dividido por 10.000. Só que 10.000 é a mesma coisa que 10 à quarta. Ficou 1 dividido por 10 à quarta. A gente vai pegar esse 10 à quarta e eu vou colocar em evidência. Então, eu vou escrever desse jeito. 1 dividido por 10 elevado à quarta. Porque 1 elevado à quarta dá o próprio 1. 10 elevado à quarta dá isso aqui. 10 elevado à quarta. Para que a gente faz isso? Para deixar as bases iguais. Então, aqui ficou 1 sobre 10 elevado a x, que é igual a 1 sobre 10 elevado a 4. Como as bases são iguais, basta igualar o expoente. Então, x igual a 4. Então, portanto, o log disso nessa base é igual a 4. Em todos os exemplos que nós fizemos, da letra A até a letra E, o que nós fizemos foi simplesmente aplicar a definição de logaritmo. Tudo bem? Agora a gente vai estudar um pouquinho da função logarítmica. O que seria a função logarítmica? Seria uma função que tem essa cara aqui. F tem esse padrão. F de x igual a log de um número, ou seja, log de x nessa base. Então aqui o x é a nossa variável, tudo bem? E esse a é a base, só que o a tem que ser um número real, positivo e diferente de 1. Obrigatoriamente essa base aqui, para você conseguir definir o logaritmo, ele tem que ter essa característica, tem que ser um número real, positivo e diferente de 1. E aqui para cada x, a gente determina o valor da função, que é o nosso y. Então, a gente precisa, para montar o gráfico dessa função, eu tenho que montar uma tabelinha de valores de x, que eu coloco aqui o x, calculo o logaritmo dele para descobrir o valor de y. E aí, a partir dessa tabela, a gente monta o gráfico dessa função no plano cartesiano. Então, um exemplo disso seria isso aqui.
quanto dá, por exemplo, como é que seria o gráfico dessa função, né? F de x, log de x na base 2. Eu posso escrever essa função desse jeito, ou em vez de f de x eu posso colocar simplesmente y. Y é igual log de x na base 2. Então, lembrando, para cada x eu vou ter um y diferente. Para isso, a gente vai montar aqui uma tabelinha para fazer o gráfico dessa função. Então, aqui está a nossa tabelinha. Escolhi aqui alguns valores de x. Para cada x, eu determino o valor do log dele. Então, exemplo, se eu pegar o log de x valendo 1, coloco aqui 1. Como aqui é 1, em qualquer base, o log de 1 em qualquer base é 0. Se eu pegar o 2 e coloco o 2 aqui, log de 2 na própria base, que é o próprio 2, vai dar 1. Então, isso aqui são decorrências daquelas definições. Log de 1 em qualquer base é 0. Log de 2, se eu colocar aqui 2, na mesma base 2, vai dar 1. E aí você percebe que para cada x eu tenho um y, para cada x eu tenho um y. Se eu pegar o 4 e colocar aqui 4, aqui 4 é 2 ao quadrado, então aqui vai dar 2, o log é 2. Tudo bem? Se eu colocar aqui log de 8, se a gente colocar aqui 8, 8 é 2 ao cubo. Então o cubo é o meu expoente, portanto é o log que eu estou calculando, é 3. Tá? Então para cada valor de x, a gente tem um y, como a gente viu aqui na tabela, e aqui você percebe que conforme o x vai aumentando, o y também vai aumentando. Isso aqui são os valores de y. E aí, tendo esses pares, a gente consegue desenhar a função, ou seja, o gráfico dela. O gráfico dessa função vai dar exatamente essa curva. Essa curva é a curva característica da função logarítmica. Então, entenda que o gráfico da função logarítmica é uma curva. E essa curva aqui, particularmente, ela é uma curva crescente. Conforme o x vai aumentando, a função também vai aumentando. Conforme o x vai aumentando, os valores da função também vão aumentando. No caso aqui, o domínio dessa função são os valores que a gente tem em x. Então, aqui, em princípio, o x ele pode ser o domínio é qualquer número real diferente de zero e positivo. Isso sai exatamente por conta da definição de logaritmo. Tudo bem? Então, para existir a função logarítmica, o domínio dela, que são os valores de x, é qualquer número real diferente de zero. O asterisco significa diferente de zero. E o x tem que ser sempre um número positivo. Perceba que aqui os valores de x são sempre números positivos. Tá? A imagem é o que tem aqui no eixo y. A imagem pode ser número positivo, negativo, inteiro, quebrado, né, fracionário. Então, a imagem é qualquer número real. Enquanto o domínio tem essa restrição, a imagem não, pode ser qualquer número real. Tudo bem? No caso aqui, vamos fazer aqui então um exercício de aplicação disso, da elaboração do gráfico da função. Então, eu quero o gráfico, o domínio e a imagem. No caso, eu quero saber como é que é o gráfico dessa função. Chamei a função de g de x e é o log de x nessa base meio. Tá? Eu quero saber como é que é o gráfico disso, qual é o domínio e qual é a imagem. Então, a primeira coisa é montar uma tabelinha, escolher alguns valores de x e calcular o log. Tudo bem? Então, escolhi alguns valores de x e calculei o log. Bem, exemplo, se a gente pegar o log de x valendo 1, coloco aqui 1. 1 em qualquer base vai dar 0 o logaritmo. Né? Se a gente colocar aqui, por exemplo, meio, então pega aqui meio, coloca aqui meio. Log de meio na própria base meio vai dar 1 por conta da definição. Então você percebe que para cada x eu tenho um y, para cada x eu tenho um y, e a partir desses pares a gente monta o gráfico no plano cartesiano. Para essa função aqui, a partir dessa tabela, o gráfico dela daria uma função assim. É uma curva decrescente logarítmica. Então, o gráfico da função logarítmica é sempre uma curva. Particularmente nesse caso, é uma função decrescente. Você percebe que conforme o x vai aumentando, a função vai diminuindo, os valores dela vão diminuindo. Era 3, diminuiu para 2, para 1, para 0. Então, o x aumenta, o y diminui. Esse gráfico é de uma função decrescente. No caso aqui, o domínio são os valores em x. Então, o x pode ser qualquer número real, diferente de zero e positivo. Essa é a restrição do x. Número real, diferente de zero, positivo. Por isso que aqui eu peguei esses valores aqui. O y, em contrapartida, pode ser qualquer número real. Então, pode ser um número inteiro, pode ser zero, pode ser negativo. Então, aqui a gente pode ter qualquer valor para o y. Tudo bem? Então, particularmente pelos dois exemplos que nós fizemos, a gente já percebe, então, que dá para classificar a função logarítmica de duas maneiras. A função logarítmica ela vai ser crescente,
ou seja, ela vai ser uma curva assim crescente. Conforme o x aumenta, a função também aumenta. Mas para a gente saber quando a função é crescente, basta a gente olhar para a base. A base é que vai dizer para a gente se a função é crescente ou decrescente. Um exemplo de função decrescente é isso aqui. Conforme o x aumenta, a minha função diminui, o y diminui. Aqui o x aumentou, a função aumentou. Aqui o x aumentou, a função diminuiu. Então, essa aqui é uma curva logarítmica crescente, essa é uma curva logarítmica decrescente. Mas a gente pode já saber isso só de olhar para a função. Quando a gente olha aqui para a base, se a base for maior que 1, a função é crescente. Então, a base é esse número aqui. Se ele for maior que 1, a função é crescente. Em compensação, se essa base aqui, se esse b, que é a base, for maior do que 0 e menor do que 1, então maior do que 0 e menor do que 1, ela vai ser uma função decrescente. Se você voltar nos exemplos anteriores, a gente pegou um exemplo desse caso de crescente, onde a base era 2, e a gente também fez um exemplo de função decrescente, onde essa base aqui era 1 sobre 2, meio. Meio está dentro desse intervalo, tudo bem? No caso aqui, o domínio, tanto dessa função quanto dessa, são números reais, diferentes de zero e positivos. E tanto para essa função quanto essa, a imagem é sempre o conjunto dos números reais. Tudo bem? Para a gente finalizar a aula de hoje, vamos fazer aqui um exemplo 3, onde a gente vai classificar a função e determinar o domínio dela. Então, dada essa função, f de x igual log dessa expressão na base 4. Então, log de 2x menos 12 na base 4. Eu quero classificar a função como crescente ou decrescente e determinar o domínio. Tudo bem? Aqui, como a gente já percebe que a base é 4, a gente já começa a imaginar como é que é o gráfico dela. Então, como aqui a base do logaritmo é 4, então a gente já sabe que ela sendo maior do que 1, a função é do tipo crescente. Então, vai ser uma curva crescente. No caso aqui, para essa função existir, lembra que isso aqui tem uma condição de existência. Então, esse 2x menos 12, a condição de existência, esse C significa a condição de existência, deve ser maior do que zero. Então, para que isso aqui exista, o 2x menos 12, que a gente escreveu aqui, tem que ser maior do que zero. Então, vamos escrever aqui. 2x menos 12 tem que ser maior do que zero. Essa é a condição para a existência do logaritmo. Esse número aqui tem que ser maior do que zero, que é o logaritmano. Então, resolvendo essa inequação, eu pego menos 12, passo para o outro lado, vai como mais 12. Para saber o x, é só pegar o 2 e passar dividindo. Vai ficar 12 dividido por 2, portanto, o x tem que ser maior que 6. Se esse x aqui for maior do que 6, a gente consegue determinar o gráfico dessa função e o logaritmo fica definido também. Então, no caso aqui, para essa função, que é do tipo crescente, o domínio dela é qualquer valor de x, sendo que o x tem que ser maior do que 6. Então, a gente pode escrever desse jeito. O domínio da função é qualquer x pertencente aos reais, tal que o x tem que ser maior que 6. Tudo bem? Isso aqui garante que essa função existe. Tá? Então, por exemplo, aqui eu não poderia colocar 2, porque 2 é menor do que 6. Eu também não poderia colocar 5 aqui, porque 5 é menor do que 6. Tanto que se eu colocar 2 aqui, isso aqui vai ficar negativo. Se eu colocar aqui 5, isso aqui também fica negativo. Se eu colocar aqui 5, 2 vezes 5 vai dar 10. 10 menos 12, aqui vai dar menos 2. O logaritmo não está definido quando isso aqui é negativo. Tá bom? Bem, essa foi a nossa aula 14 sobre função logaritmo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.